Jesus, amém? Quero compartilhar com você uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, algo que a gente vem meditando, que é sempre bem pertinente. O Evangelho é transformador, irmão. O Evangelho é transformador. Nós precisamos entender isso. E a palavra de Deus é viva. São textos e textos da Bíblia que todas as vezes que a gente abre o texto, por mais que a gente já tenha pregado nele, por mais que a gente já tenha falado nele, por mais que a gente já tenha meditado nele, sempre Deus traz uma revelação nova, uma revelação atual, uma revelação para os dias de hoje. E mais uma vez, Deus fez isso essa semana, eu meditando no livro de Neemias, e hoje eu queria falar com você sobre reconstrução. Amém? E quando nós falamos sobre reconstrução, nós estamos falando, querido, de algo que já havia sido construído e que agora precisa de uma nova construção, ser reconstruído. Nós não estamos falando de construir algo novo, nós estamos falando de reconstruir aquilo que já existia. Porém, muitas vezes nós confundimos isso no reino de Deus. Nós achamos que a nossa vida é um progresso de construção daquilo que eu acho. É um projeto de construção daquilo que eu desejo. É um projeto de construção daquilo que eu almejo. Não, o reino de Deus é um progresso, é uma continuidade, é um caminho de reconstrução daquilo que é a construção maior que é Deus em nós. Então, todas as vezes que eu falo de reconstrução, eu estou dizendo que já havia algo construído e que veio ao chão porque Deus deixou cair, porque Deus jogou no chão, porque tudo acontece debaixo da autorização de Deus, mas que a gente entenda que na maioria das vezes isso ruiu, não é porque não tinha um desenho no rumo de Deus, não é porque não tinha um apontamento no rumo de Deus, mas sim porque os alicerces eram fracos, porque os fundamentos eram fracos. Eu sou, acho que, o pregador que mais fala de fundamento na história, porque tudo parte do fundamento. Paredes começam a ruir, começam a trincar, começam a rachar a partir do momento que ela encontra um alicerce frágil, fraco. Por isso, nós precisamos trabalhar sempre os fundamentos para ter uma construção sólida no nome de Deus. E muitas vezes as paredes caem, as paredes vêm ao chão, como nós estamos vivendo agora. Como nós estamos vivendo nesses dias de pandemia, nesses dias de crise no Brasil. Nós estamos vivendo o quê? Uma desconstrução de tudo. Parece não, tudo veio abaixo. Eu ia usar o termo parece que veio abaixo. Não, não parece, veio abaixo. Veio abaixo todo o sentido que nós tínhamos de relação humana, todo o sentido que nós tínhamos de economia, toda a segurança que nós tínhamos em nós mesmos, toda a nossa religiosidade, os nossos ritos religiosos, tudo isso veio ao chão. Tanto é que você hoje está aí na sua casa e eu estou aqui na igreja e nós estamos tendo que fazer um culto online. Nós estamos fazendo um culto sem a presença dos irmãos aqui. Por quê? Porque muitas coisas ruíram nesses dias. Muitas coisas desabaram nesses dias. Mas por que essas coisas desabaram, irmãos? Por que desabaram? Desabaram porque Deus confia em nós e a nós a reconstrução de tudo aquilo que é dele. Ele confia a nós agora, de novo, a reconstrução dos princípios de Deus na humanidade. Mas para isso, precisava ruir, precisava vir ao chão. Por isso, querido, eu quero trabalhar com você um pouco aqui essa noite, no livro de Neemias. Por quê? Porque para reconstruir é necessário sentir profunda dor pelo que foi destruído. Para você entender um pouco a respeito de Neemias, Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. E Neemias, ele servia no palácio. Neemias era alguém que tinha um bom cargo no palácio. Mas Neemias pertencia ao povo judeu, ao povo que tinha saído do exílio, que tinha saído da escravidão e que tinha voltado para Jerusalém. Ou seja, havia sido devolvido ao povo judeu a tão sonhada Jerusalém, a tão esperada Jerusalém, a tão almejada Jerusalém. E é isso que norteia os nossos corações nos últimos dias. A tão almejada vida de volta, a tão almejada comunhão de volta, o tão almejado relacionamento de novo no calor latino que nós temos do abraço, do beijo, do aperto de mão. É isso que nós desejamos, é isso que nós ardentemente desejamos. E eu tenho certeza que isso vai ser devolvido a nós. Assim como Jerusalém foi devolvida aos judeus.
Mas aconteceram alguns fatos na devolução de Jerusalém. Não foi devolvida aos judeus a mesma Jerusalém que era antes deles serem escravizados. O período pós-exílio, na devolução, onde eles saíram da escravidão, eles entraram em uma Jerusalém diferente. Em uma Jerusalém que precisava de algumas reconstruções. E para isso, então vamos ler agora, vamos começar. Eu quero te convidar, você que está nos acompanhando, se você for acompanhar na Bíblia no celular, ou na Bíblia de papel mesmo, fica com a sua Bíblia aberta no livro de Neemias. Nós vamos ler alguns textos do livro de Neemias. Então, o primeiro, abre aí, Neemias, capítulo 1, a partir do verso 2. Neemias, capítulo 1, a partir do verso... Não, vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler a partir do verso 1. Olha o que diz. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisteu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos outros homens, e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Verso 2. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí olha o que o Neemias disse. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Querido, entenda uma coisa, a Jerusalém que foi devolvida aos judeus, foi uma Jerusalém que tinha os muros agora destruídos e as portas queimadas. Entenda uma coisa, nos próximos meses que virão, muitas coisas começarão a nos ser devolvidas. Por exemplo, o direito de cultuar, de estar reunido, o poder sair para trabalhar de novo, o poder estar circulando de novo. Isso vai sendo e já está sendo nos devolvido aos poucos, mas não está sendo devolvido como era. Não está mais sendo devolvido da maneira que nós estávamos acostumados. Nós estamos agora podendo fazer cultos presenciais, podemos, mas com máscaras, com álcool em gel, com cadeiras distanciadas, com pessoas que não podem participar, que são do grupo de risco. Ou seja, nos devolveram o culto, mas não devolveram do jeito que era. Estamos podendo trabalhar novamente? Sim, podemos trabalhar, mas temos que trabalhar de máscara, temos que tomar todos os cuidados. Alguns segmentos ainda nem podem trabalhar. As crianças ainda não voltaram para a escola. Muitas coisas ainda vão nos sendo devolvidas agora, mas eu quero que você entenda o tempo que nós vamos viver. Nós vamos viver um tempo onde coisas estão sendo nos devolvidas, mas não estão sendo devolvidas como eram antes. Ruíram, caíram, mudaram de figura, mudaram de formato, mudaram de jeito. E agora, o que nós temos que fazer? Nós precisamos reconstruir. Precisamos construir novamente, com outros fundamentos, com fundamentos dos princípios de Deus que muitas vezes nós deixamos de lado. Mas para que isso aconteça, o primeiro sentimento que tem que nortear o meu e o seu coração é um sentimento de dor. Nós precisamos sentir uma profunda dor por aquilo que foi destruído, pela nossa cidade que mudou de rumo, que muitas coisas na nossa cidade foram literalmente destruídas. Empresas que fecharam, famílias que perderam seus entes queridos, amigos nossos, pessoas que estão desesperadas. Nós precisamos entender que mudou o formato, mudou a nossa maneira de viver isso. E precisamos então reconstruir. Precisamos então fazer como Neemias fez, sentir a dor. Qual foi o sentimento que Neemias teve quando ele soube a respeito de Jerusalém? A Bíblia diz que Neemias chorou, ficou triste. Ele não comia quando ele soube que a cidade dos seus antepassados
havia sido devolvida para eles, mas não estava do mesmo jeito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, o cristianismo não é para você chorar pelas percas individuais. O cristianismo é para você chorar pelas percas coletivas dos nossos irmãos, ao qual fazem parte do mesmo corpo que você. A dor que nós temos que sentir nesse momento, muitas vezes não é a dor somente da perca do meu emprego, não é a dor somente da perca da possibilidade de poder fazer o culto do jeito que a gente queria, ou porque nós perdemos os nossos entes queridos. Não, nós devemos sentar e chorar por tudo que está acontecendo na nossa cidade e na nossa nação. Nós precisamos ter esse sentimento de dor, porque isso precisa doer em nós. Porque foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias chorou pela cidade de Jerusalém. Neemias chorou pelo povo que estava numa cidade agora devastada. E é isso que nós vamos vivenciar nos próximos anos, não só na cidade de Ituiutaba, mas nas nações do mundo. Vamos presenciar cenários terríveis de devastação econômica, de devastação na saúde. E o nosso coração precisa sentir essa dor, porque só se dispõe a reconstruir quem entendeu que a dor do outro precisa doer em nós, e que a dor dele tem significância e tem significado para mim. Eu não reconstruo por mim, eu reconstruo pelo outro. Irmão, entenda uma coisa, Neemias tinha um bom emprego. Neemias trabalhava para o rei, era alguém querido do rei. Talvez você está vivendo essa pandemia agora, você não está sentindo os efeitos econômicos. Talvez Deus te abençoou tanto que você tem um emprego blindado. Você tem um emprego, você não perdeu o seu emprego. Você não perdeu a sua saúde, você não perdeu nenhum parente seu. Você não perdeu nada. Talvez você está vivendo esse ambiente onde você não está sentindo os danos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Neemias também não estava. Neemias não morava em Jerusalém. Neemias não estava vendo os muros caídos, nem as portas queimadas, mas ele recebeu uma notícia de que o seu povo estava passando por isso. Por isso, se você é cristão, e está me ouvindo aqui essa noite, não importa o quão bem você ainda esteja, dê graças a Deus porque você está bem. Mas se você está bem, é porque Deus está te preparando para reconstruir os muros e a cidade que estão destruídas agora, aonde estão o restante dos seus irmãos. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração, assim como Neemias teve. Nenhuma reconstrução vai ser do jeito que Deus quer que seja, se você não sentir a necessidade da reconstrução pelo outro. E para a gente entender um pouco mais sobre a reconstrução, para reconstruir é necessário começar por uma vida espiritual. Eu tenho percebido, sabe, irmãos, que nos últimos dias, por conta da pandemia, a nossa vida espiritual, ela tem se esfriado e muito. Mas uma vida espiritual, ela só esfria na vida daqueles que de verdade não conhecem o Senhor ainda. Porque aqueles que conhecem o Senhor em cenários difíceis, eles buscam mais ainda a vida espiritual. Eles buscam mais ainda a vida de intimidade com Deus. Quando acontece algum problema e alguém tem essa vida conectada com Deus, o que ele faz não é murmurar, o que ele faz não é reclamar, o que ele faz não é botar Deus na parede. Sabe o que ele faz? Ele começa a orar. Ele busca em oração. Por quê? Porque somos seres espirituais e tudo o que fazemos tem que começar pela nossa vida espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não é alguém, um ser humano se esforçando para se tornar alguém espiritual. Não, você é espírito que precisa se tornar alguém melhor, um ser humano melhor. O Neemias, quando entristeceu o semblante, a Bíblia diz que ele foi orar, e tudo começa na oração. A reconstrução começa na vida espiritual. Começa se trancando no quarto. Começa buscando Deus na sua intimidade. A oração que nasce do sopro de Deus acerca da direção do reino. Precisamos buscar primeiro no Espírito, para proclamar na terra, irmão. Entenda uma coisa,
Quando José do Egito estava diante de Faraó, quando José precisava revelar o sonho de Faraó, José orou. E José ouviu de Deus a revelação de Faraó. José entrou no profético, ele entrou no espiritual. E ele ouvindo então aquilo que Deus tinha para dizer, ele ouviu o céu e proclamou na terra. O que está faltando, irmãos, para nós hoje, é proclamar a voz do céu na terra. Estamos querendo proclamar, pegar a voz da terra e levar para o céu, dizendo para Deus o que Deus tem para fazer. E Deus está dizendo para nós: ouçam o que o céu está dizendo e proclamem na terra. Façam diferente. Ouçam o que eu tenho para dizer. A oração do Pai Nosso já nos diz isso. A oração do Pai Nosso, que disse: que seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como já é no céu. A tua vontade, Senhor, aqui na terra, como já é no céu. Não é a nossa vontade da terra no céu, é a vontade do céu na terra. Sabe, irmãos, eu nunca presenciei um tempo tão propício para a gente ouvir a voz de Deus. Eu nunca vivenciei um tempo onde Deus nos permitiu ficar trancado dentro de casa, muitas vezes impossibilidade de trabalhar. E como que nós estamos gastando esse tempo? Nós estamos gastando esse tempo jogando videogame o dia inteiro, jogando joguinho no celular. Isso para não dizer que muitas vezes estão fazendo coisa muito pior. Estamos gastando o nosso tempo fazendo o quê? Assistindo Netflix. Não tem problema, irmão. Pode fazer isso, é bênção. A gente tem que ter lazer, tudo bem, mas que tempo que nós temos tirado para o Senhor? Que tempo que nós temos tirado para Deus? Que tempo de oração para clamar a Deus e dizer: Deus, no meio dessa confusão, o que o Senhor tem para me dizer com relação à direção da minha família? Irmãos, casamentos estão vindo abaixo nessa quarentena. Casamento de cristão, casamento de gente crente. Por quê? Porque nos recusamos a ouvir a voz do céu. Porque nem queremos entrar nesse ambiente. Queremos terceirizar a oração. Estamos virando aqueles crentes, sabe, o crente 6 horas. Você vai lá no culto, naquela igreja? Vou, então ora para mim, aí lá 6 horas para mim. Nós estamos querendo de verdade, irmão, é um personal espiritual. É alguém que tenha um desempenho espiritual por mim. Agora eu vou te dar uma notícia triste. Quando você contrata um personal de educação física, de academia, aí você diz assim para ele: olha, eu quero ficar bem bombadão aqui, eu quero ficar fitness. Tem como você ficar, se você falar pro personal: então a partir de hoje, você acorda cedo, aí o cara acorda cedo. Você vai para academia, treina 2 horas, aí o cara treina. Come só comida light, ele comendo comida light, você comendo torresmo. Ele acordando 6 horas da manhã, você acordando meio-dia. Você vai correr 15 quilômetros, aí o personal corre 15 quilômetros, você não dá conta de andar 100 metros, você está morrendo. Você acha que quem vai ficar com a musculatura em dia, quem vai ficar fitness, é você ou é o personal? Então quando você pede para alguém ficar orando para você, não ache que a tua vida espiritual vai melhorar de quem está orando. Mesmo que esteja orando por você. Então, em nome de Jesus, ore você. Entre nesse ambiente, você. E ore. Ore pelo nosso povo. Ore pela misericórdia de Deus. A reconstrução começa em oração. Neemias se recolheu em oração. Para reconstruir, irmão, é necessário contar com a ajuda de mais pessoas que tenham o mesmo propósito. Irmão, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E todos aqueles que vivenciam o mesmo propósito são unidos por Deus no mundo espiritual. Por isso,
Se você é alguém espiritual e tem buscado de Deus uma direção para reconstruir tudo aquilo que Deus está colocando na nossa mão agora e ainda vai colocar nos próximos meses e anos, entenda uma coisa: Deus sempre vai apontar para você pessoas que comungam do mesmo propósito. Olha o que o livro de Neemias diz no capítulo 3. Abre aí, se você fechou, está aberto. Neemias capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha o que diz. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Ou seja, aqui já tem uma turma de amigos que já começou a fazer parte da reconstrução. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois, essa mesma turma de amigos aqui de sacerdotes construíram o muro até a torre do 100, que consagraram, e até a torre de Hananeel. Então essa turma aqui já construiu uma parte do muro. Olha o versículo 2. Os homens de Jericó, já é outra turma, construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Inri, construiu o logo adiante. Então já mais um que estava ajudando. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Racená, outra turma. Eles puseram as vigas e as colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Irmão, entenda uma coisa. Quando a gente fala de que nós temos que fazer a nossa parte na reconstrução, isso não é tão complicado do jeito que a gente imagina. Porque a gente imagina que a nossa parte é aquela coisa difícil, Deus tem que descer na terra para falar. Não, irmão, já está tudo pronto. Se você congrega numa igreja, se você entendeu que o seu pastor dá conta de orar para 10 pessoas, e a igreja tem 100 pessoas, então se coloca à disposição e diga: pastor, o senhor tem condição de orar por 10? Tá bom, pastor, eu vou orar por mais 5. Se você orar por 5, o outro orar por 5, o outro por mais 5, o outro por mais 5, rapidinho essa igreja está orando por muita gente. Se ali no restaurante as pessoas dão conta de fazer comida para atender 70 pessoas, e você diz assim: não, mas se eu ajudar eu dou conta de fazer comida para mais 2. Então faça a sua parte e faça comida para mais 2. Se você fizer para mais 2, o outro para mais 2, o outro para mais 2, ao invés de 70, daqui uns dias nós estamos servindo 1000. O negócio é que a gente quer terceirizar para o outro a responsabilidade daquilo que cabe a nós. Neemias foi para a cidade para reconstruir os muros, mas ele contou com gente que estava na mesma visão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te levantou, não te colocou no reino só para que as pessoas possam ficar te servindo o tempo todo. Deus te colocou no reino porque Ele sabe que dessa reconstrução você consegue fazer alguma coisa. Ai, pastor, eu não sei pregar, mas eu sei orar. Ora. Pastor, eu não sei cantar, mas eu sei ajudar a receber os irmãos, então receba. Pastor, lá na minha casa eu não sei falar muito do evangelho, mas eu sou bom de abraçar as pessoas, então abrace. Pastor, eu não sei fazer comida, mas eu sei servir água bem para os irmãos, então serve água para os irmãos, mas faça alguma coisa. Sirva as pessoas na reconstrução, ajude a fazer aquilo que lhe cabe. O Neemias contou com essa turma, ele não estava sozinho. Tinha muita gente que comungava do mesmo propósito. E isso traz para nós algo que o Evangelho deixa muito claro, irmãos. O Evangelho deixa claro para nós que nós precisamos ter unidade. Sabe, irmão, vamos falar a real aqui. O desafio maior de se viver em comunidade, de se viver como igreja, é o desafio de você ser um com o seu irmão, de você ser o mesmo corpo com o seu irmão. Porque a gente tem um negócio assim: se a gente vê um irmão desempenhando bem uma função, ao invés de eu me colocar à disposição para ajudar naquilo que está sendo construído, eu começo a criticar ele. No nosso emprego, a mesma coisa. Se alguém começa a se destacar por alguma coisa, ao invés da gente se colocar para ajudar aquilo fluir de maneira maior e melhor ainda, a gente começa a criticar as pessoas.
Ah, se fosse eu faria melhor. Mas quem falou que Deus te levantou para fazer o que Ele está fazendo? Deus te levantou para ajudar naquilo que você já sabe fazer. E aquilo que Ele faz, mas o que você já sabe fazer, vão se tornar uma coisa grande no reino de Deus, porque Deus fez cada um de um jeito no corpo. Se todo mundo tivesse essa consciência, se todo mundo soubesse fazer isso, nós construiríamos os muros e reconstruiríamos os muros muito mais rápido no reino de Deus. Seria muito mais rápido. Por quê? Porque seríamos um. Nós aprendemos que não podemos caminhar sozinho. Entenda uma coisa. O próprio Deus, quando se revelou a nós, Ele se revelou na sua trindade. Deus, que é um, também é três. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. O próprio Deus se revelou a nós em três, para que entendêssemos que precisávamos ter unidade uns com os outros, para que Deus seja conhecido na sua plenitude. Foi por isso que Jesus disse em João 17, 21. Jesus disse: para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Olha o que Jesus disse: para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu estou em Ti. Para que todos sejam um. Para que todos sejam um, para que Deus esteja em nós e nós estejamos em Deus. E aí Deus seja conhecido. Por que Deus não é conhecido na igreja nos últimos anos, irmão? Porque a igreja não demonstra mais unidade, ela não é mais um. Ela é um aglomerado de indivíduos, quando ela devia ser um coletivo de eu. Ela tinha que ser um coletivo de eus, e não um amontoado de gente individualista. Todos nós precisamos fazer parte de um único propósito. Todos nós precisamos ser um, para que Deus seja conhecido na nossa unidade. Por isso, faça parte da reconstrução desse muro, irmão. Faça parte da reconstrução daquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. É muito importante que nos próximos dias, meses e anos, a igreja do Senhor entenda o papel de reconstrução daquilo que foi derrubado, daquilo que ruiu, que veio ao chão. Relações de dentro de casa que ruíram, relações de família que ruíram, relações de irmãos que ruíram. Quantas relações ruíram agora nessa quarentena? Quantas pessoas que frequentavam os cultos semanalmente e agora, mesmo podendo participar, quando está podendo participar, não participam mais. Por quê? Porque eram relações fracas, de gente que estava olhando e cultuando o seu eu individual, ao invés de fazer parte do nós que promove o corpo de Deus. Por isso que Jesus era categórico nisso, na unidade que precisava ser uma unidade em Cristo Jesus. E para a gente reconstruir, querido, e isso é importante demais, presta bastante atenção nisso que eu vou dizer. É importante nós resistirmos aos ataques do inimigo. Quando a gente fala em ataque do inimigo, todo mundo já pensa que nós vamos demonizar tudo, né? Ah, então o ataque é um capeta de chifre grande, pegando fogo, que vai vir e vai acabar com a gente tudo aqui, vai acabar com nós tudo aqui. Não, querido, resistir ao inimigo é o ambiente demonizado que nós mesmos promovemos. Os nossos inimigos são os nossos eus carnais que lutam e militam contra o Espírito Santo de Deus. E sempre vai haver pessoas que estão vivendo nesse ambiente. Sempre vai haver pessoas que estão vivendo essa demonização, investindo contra pessoas que estão tentando reconstruir. Não porque as pessoas que estão fazendo isso sejam más, sejam os demônios, não, mas elas estão vivendo um ambiente demonizado, e estão sendo usadas para tentar frear a reconstrução daquilo que de verdade é de Deus. Então nós precisamos resistir. Olha o que o livro de Neemias disse, Neemias capítulo 4, olha aí, você que está acompanhando aí, Neemias capítulo 4, a partir do verso 1, olha só. Quando Sambalete soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse:
O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num dia só? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Irmão, entenda uma coisa aqui essa noite. A ação do diabo contra nós vai ser sempre no sentido, não de prejudicar somente a sua vida, mas no sentido de parar a reconstrução daquilo que é de Deus. Eu vi um pastor falar há uns 15 dias atrás, e ele falou algo muito interessante. Ele disse assim: quando um ladrão arromba o cadeado da sua casa, o interesse do ladrão não é no cadeado. Quando o ladrão arromba o cadeado da sua casa, o interesse do ladrão é roubar o que está dentro da casa. Então entenda o trabalho de Satanás. A investida de Satanás não é contra você no seu físico, assim, querendo te matar, porque se você morrer crente, você vai para o céu. Então Satanás já vai perder. Mas muitas vezes ele investe contra a sua casa, e ele começa por você. Por quê? Porque ele quer o que está dentro da sua casa. Porque ele quer o seu casamento destruído. Porque ele quer os seus filhos perdidos. Ele quer romper essa proteção, não é porque ele está interessado somente em você, ele está interessado naquilo que você guarda, naquilo que você gera, naquilo que você produz, naquilo que você está reconstruindo. Se você está reconstruindo a sua casa, reconstruindo a educação dos seus filhos, seu casamento, você está num processo de reconstrução. A investida de Satanás não é só contra você porque você é bonito demais. Não, a investida dele é para pegar esse tesouro que você está reconstruindo e acabar com ele. Então sempre vai haver a investida do inimigo. Por isso, nesses dias nós precisamos tomar cuidado, porque nós somos chamados para reconstruir de entulhos, reconstruir de ruínas. E muita gente vai duvidar que a gente pode fazer isso. Muita gente vai olhar para a sua família e vai falar assim: isso aqui nunca tem jeito. Muita gente vai olhar e falar assim: isso aqui está em ruínas. Sabe Noé? Construiu a arca de Noé. Deus separou a família de Noé, fez Noé construir uma arca, colocar os animais lá dentro e a sua família, e aí veio o dilúvio. Muita gente acha que o principal trabalho de Noé foi construir a arca. Não, querido. Deus separou a família de Noé para reconstruir o mundo. O principal trabalho de Noé era reconstruir o mundo. Deus está nos separando, não é só para passar por uma pandemia, não, querido. Deus está nos separando para reconstruir o mundo. Para reconstruir o mundo. E Noé, quando acabou o dilúvio, que eles tiveram que sair da arca, não tinha mais nada do jeito que era. As cidades estavam em ruínas, os templos estavam em ruínas, não tinha mais nada. E eu, conjecturando com o texto aqui, eu imagino os filhos de Noé descendo e olhando para as ruínas à frente deles e dizendo: nossa pai, olha aqui, isso aqui é um monte de entulho. E Noé dizendo para ele: não é um monte de entulho, isso aqui é o altar do Senhor. Pela fé eu já vejo, eu reconstruindo o altar de Deus aqui. Eu imagino os filhos de Noé descendo e olhando para os entulhos e dizendo assim: pai, olha isso aqui não tem jeito mais, nunca mais vai ser uma casa. E Noé dizer para os filhos, e dizer: não, pelos olhos da fé eu já vejo, isso aqui é uma cidade edificada. Muita gente vai olhar para nós e falar assim: nunca mais vocês vão reconstruir nada, nunca mais a igreja vai voltar a ser o que era, nunca mais os irmãos vão ter a comunhão que tinha, nunca mais a tua família vai ter um casamento restaurado, nunca mais os seus filhos vão comungar da mesma fé, eles estão esfriando. Pois eu digo essa noite aqui que se você tiver o coração de Noé, se você tiver o entendimento de Noé, você foi colocado nessa arca e esse dilúvio vai passar, e a hora que a gente abrir as portas, eu sei que está em ruínas, mas pela fé Deus nos separou para reconstruir o mundo, e nós vamos reconstruir. E nós vamos levantar os altares de Deus de novo. E nós vamos celebrar as famílias de novo. E nós vamos encher a terra de novo de gente de Deus. Porque Deus nos chamou para reconstruir. Mas entenda uma coisa:
Todas as vezes que você estiver reconstruindo, sempre o inimigo vai promover ambientes de confusão. Sempre. Nós estamos vivendo dias agora aqui que as confusões estão afloradas. É gente que não sabe mais aonde quer congregar, se quer congregar. Eu não sei se eu quero ficar aqui mais, eu não sei se eu vejo online ou se eu vou lá presencial. Eu acho que eu nem quero ficar nessa igreja mais, eu vou procurar outro lugar. Eu vou sair, me falaram que lá em tal lugar é bom. Irmão, essa confusão agora é um ambiente que o inimigo promove, porque ele sabe que nós estamos prontos para reconstruir o mundo. Ele sabe que nós estamos prontos para reconstruir o mundo. Por isso, todas as vezes que a gente estiver reconstruindo e surgir confusão, saiba que é o ambiente demonizado do inimigo para tentar te tirar desse lugar. Mas Deus vem aqui essa noite para dizer para você: eu não sou Deus de confusão, eu sou Deus de clareza, de fé e direção. Nós vamos reconstruir o mundo em nome de Jesus. E para a gente reconstruir o mundo, e nós já estamos quase concluindo, irmão, aguenta aí, é necessário nunca desistir. Olha o que a Bíblia diz no livro de Neemias, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim: quando Sambalete, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que nada havia ficado, nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem, isso aqui é os enviados do demônio, irmão. Sambalate e Gesem é os endemoniados aqui, mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. E aí Neemias disse: eles contudo estavam tramando fazer mal a mim. Por isso enviei-lhes os mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Irmão, nos próximos dias agora, vai haver um assédio grande demais na vida daqueles que estão reconstruindo os muros de Deus, reconstruindo as cidades de Deus. Gente que vai chegar, que sempre desejou o mal aonde você está, que sempre disse para você que você não seria abençoado aonde você está, que Deus não estava falando com você, que você estava perdendo o seu tempo na igreja. Muita gente vai chegar para você agora que está vendo que você está reconstruindo os muros, e vão querer te tirar desse lugar de propósito, com propostas indecentes. Não, vem para cá, aqui é melhor. Vem ficar aqui comigo, porque aqui tem mais glamour. Vem ficar perto de mim, porque você vai ter muitos benefícios. Eu até falei mal de você, mas eu estava enganado. Vem ficar perto de mim, porque eles vão querer te tirar do propósito de concluir os muros que estão quase prontos, irmãos. Dos muros que já estão quase prontos. Mas você tem uma mensagem para essas pessoas. E você, com todo amor no coração, você vai dizer o que Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer daqui agora. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou sair do ambiente onde os meus amigos me ajudaram a reconstruir o muro. Eu não vou sair do ambiente onde eu conheci aqueles que têm o mesmo propósito que eu. Eu não vou sair do ambiente onde eu vi famílias e famílias reconstruindo os muros de Deus. Eu vi que nós somos um. Eu não vou sair desse lugar. Mesmo que a proposta seja atraente, eu tenho uma resposta para te dar. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. E para a gente finalizar e encerrar, Neemias capítulo 6, verso 15, diz assim: o muro ficou pronto no dia 25
de Eleu em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Irmão, eu sei que a obra nos próximos dias será difícil. Eu sei que a reconstrução vai ser intensa, ela vai exigir muito de nós. São muitos entulhos que nós vamos ter que tirar entulhos para fora, tirar entulhos que se amontoaram durante esse período agora, pessoas que estão entulhadas. Vai ser difícil, vamos ter que tirar os entulhos, vamos ter que cavar de novo e refazer os alicerces e os fundamentos. Vamos ter que conhecer pessoas que querem construir um muro junto a mim e a você. Pessoas que têm o mesmo propósito, que são um conosco. Nós vamos ter que identificar essas pessoas. E nós vamos ter que resistir às investidas do diabo, dos ambientes demoníacos, de gente que quer tirar a gente do propósito, de gente que não entendeu o evangelho, que está lutando para encher só a sua igreja, de gente que está lutando só para ganhar mais dinheiro, para ter só para ele um carro novo, para ter só um status. Deus vai ter que nos ajudar, porque a batalha vai ser intensa. Mas sabe de uma coisa? No fim, eles vão ter que olhar e dizer o que eles disseram para Neemias. Não foram eles que construíram isso sozinhos, mas eles construíram isso com a ajuda do Deus deles. É isso que o Brasil vai viver nos próximos anos, através da igreja que entendeu o seu propósito. As pessoas vão olhar e vão dizer: essa nação foi reconstruída do pó, da corrupção, da quebradeira, da falta de saúde, do problema catastrófico. Não sobrou nada deles. Mas lá tinha um povo que não olhou só para eles, mas olhou para todos. E se juntaram e reconstruíram tudo de novo. Mas se reconstruíram com uma magnitude tão ampla, tão gigantesca, tão evidente, tão resistente, que eles vão ter que dizer: foram eles que construíram. Mas eles não fizeram isso sozinhos. Eles tiveram a ajuda do Deus que eles tanto adoram, do Deus que eles tanto adoram. E é isso que nós vamos proclamar nos próximos anos. Nós vamos reconstruir o mundo do jeito que Deus disse que ele tinha que ser, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Eu quero orar com você para a gente encerrar. A gente sempre faz no final aqui, faz um louvor, mas nós estamos online. Eu sinto do Espírito Santo de Deus aqui agora que nós não precisamos fazer isso, porque você precisa guardar essa palavra no seu coração, você que está vendo ela aí. Porque é uma palavra, uma semente de coragem que Deus está colocando em você. Deus está colocando uma semente de coragem num povo. Eu não sei. Eu sei que eu quero fazer parte desse povo. Eu não sei quais são os irmãos que Deus está plantando essa semente agora. Mas essa semente está caindo em terra fértil, em terra boa. E nós vamos dizer: Deus, apesar da tristeza do nosso coração, nós vamos chorar assim por tudo que está acontecendo. Mas nos encoraja e nos libera para reconstruir, porque nós queremos reconstruir os muros do nosso povo. Senhor Deus Pai, em nome de Cristo Jesus, Deus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, por mais essa noite, por mais essa oportunidade de abrir a Tua palavra e falar aquilo que o Senhor é. Obrigado pela vida dos nossos irmãos da comunicação, nossos irmãos do louvor, nossos irmãos que vieram aqui, que nos ajudaram, da recepção, da diaconia. Muito obrigado, Senhor. Não nos falta nada, Pai, nós temos tudo. Nós não precisamos de uma multidão, nós precisamos de gente cheia do Teu Espírito.
Por isso, muito obrigado. Obrigado pelos irmãos que estão acompanhando pela internet, por cada família, cada filho, por cada marido, cada esposa, cada avô, avó. Que o Espírito Santo de Deus alcance vocês aí agora. Inunde essa casa aí, sinta o cheiro de Jesus aí. Sinta o cheiro do Espírito Santo aí. Seja batizado com esse Espírito. Que Deus nos encoraje, nos dê força e direção. Porque nos próximos dias, meses e anos, a igreja de Cristo na terra, a verdadeira igreja do Senhor, vai reconstruir todos os muros que vieram abaixo. Porque assim foi o Senhor que nos disse para fazer. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. E que vocês tenham uma semana abençoada e protegida pelo poder de um Espírito que é santo e que deu a vida na cruz para que você pudesse estar vivo hoje e continuar a fazer a obra de Deus em nome de Jesus. Amém.